E olha só, gente, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de enxaqueca, sendo 20% a 30% mulheres e de 6 a 15% homens, gente. Esse será o nosso assunto aqui. Estou com o médico e professor, de neurologia, da UFPR, Dr. Alcântara César. Ele vai explicar pra gente, mas eu quero a participação de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 45-9925-4747. Você tem enxaqueca? Você quer saber mais sobre enxaqueca? Bora interagir com a gente nessa tarde. Boa tarde, doutor Alcântara. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente estar difundindo aí os conhecimentos e os estudos em enxaqueca. Vamos então começar explicando o que é essa enxaqueca, porque só quem tem sabe dessa bichinha aí, né, doutor? É altamente impactante, realmente, Mauro. Primeiro que enxaqueca não é sinônimo de cefaleia. Cefaleia é um sintoma, então existem 200 doenças que podem cursar com dor de cabeça. Enxaqueca é uma dessas doenças que cursa com enxaqueca, mas não necessariamente tem que ter sempre a dor de cabeça associada. Doutor, e assim, a partir de quantas crises por semana deve-se procurar um médico ou falar, opa, alguma coisa está errada? Porque às vezes a gente tem aquela dorzinha assim do dia a dia, da correria, trabalhou mais numa quarta-feira. Quais que são os sintomas que acontecem? Quantas vezes durante a semana que tem que dar aquele start? Boa pergunta. Bom, primeiramente, assim, é mais fácil até de gravar, é quando ela tem impacto, ou seja, quando você deixa de fazer algo, ou algum serviço, ou deixa de sair, por conta da dor de cabeça. Tecnicamente, quando você tem mais do que 3 crises em 2 semanas durante 3 meses, é sinal que a doença está se cronificando. Até para conceituar um pouco melhor, enxaqueca é uma doença e não um sintoma. Então, ela tem 5 fases. Então, uma fase antes da dor de cabeça, que a gente chama de prodrômica, e essa é uma fase interessante, porque ou o paciente pode ficar mais irritado, pode apresentar, por exemplo, soluços de um modo, que cause um impacto, pode apresentar um desejo de comer mais chocolate, queijo, tomar um vinho. Aí vem aquela associação, se eu como queijo, como chocolate, eu tenho dor de cabeça. Isso não está estabelecido, isso não é uma verdade necessariamente. Tá? Então seria essa fase prodrômica. Aí a segunda fase que ela tem é a fase de aura, ou seja, a mais comum é a aura visual. Então começa a ter uns brilhos, uma luz colorida, e isso pode ser antes, que é o predomínio, pode ser durante a crise de dor e até mesmo após a crise de dor. E daí sim que vem a cefaleia, a dor de cabeça. Essa dor de cabeça normalmente deve durar até 72 horas, quando passa disso a gente tem alguns red flags que a gente tem que investigar, mas ela vem com forte intensidade, onde incapacita, e leva o paciente a querer ficar no quarto escuro, começa a ter náusea, vômito, e depois vai vir o período pós-crise. Então é uma doença com um ciclo completo, certo? Então o que a gente faz? Quando você tem esse tipo de crise, mais do que 3 vezes em 2 semanas, está na hora de procurar um tratamento preventivo. Doutor, o senhor comentou até um pouquinho dos sintomas ali, que de repente a pessoa tomou aquele vinho, foi numa noite de queijos e vinho, no outro dia fala que tá com, me deu aquela enxaqueca. Então já é um sinal também para a pessoa começar a se preocupar ali. Mas geralmente que outros sintomas ali que a pessoa pode ter para perceber isso aí? Isso é uma discussão, isso não está estabelecido. Até eu sou da linha que não tem uma relação direta. Tá? Mas daí eles botam a culpa no queijo. Não é. Deixa o Malbec lá, Deixa ele em paz. Mas geralmente eles, quando dá com enxaqueca, eles já se associam à noite anterior, o que comeu, o que fez também, né? Isso. Não, então não necessariamente. A cefaleia, não enxaqueca, a cefaleia mais comum é a cefaleia pelo uso de álcool, que é a cefaleia da ressaca. Então essa é uma outra dor de cabeça. Aí sim, a gente tem como prevenir, não beba. Ou menos, tome água. Ou menos,
Mas é assim, é uma doença, né? E pode cursar com outros sintomas. Então, um tipo de enxaqueca muito comum, mas uma enxaqueca que a gente recebe é a enxaqueca hemiplégica. Ou seja, o paciente perde a movimentação do braço, perde a movimentação da perna e, assim, a princípio, todos os médicos devem investigar um AVC, né, a doença encefálica vascular, mas quando descartado, aí a gente tem que pensar que é uma outra manifestação da enxaqueca. Uma segunda enxaqueca diferente. Então, por exemplo, você tem um zumbido que não melhora, foi no otorrino, fez todos os exames. E isso pode ser um sintoma de enxaqueca. E eu estou falando de sintomas de uma doença sem a dor de cabeça. Então, e doutor, mas assim, e como funciona o diagnóstico? Como você ter certeza, até para depois a gente falar como que é feito o tratamento? Ela tem vários tipos ali também? Como que funciona essa parte do diagnóstico? O diagnóstico está evoluindo cada dia mais com recursos, né? Mas o diagnóstico é clínico, então tem que conhecer a doença, então o médico que está manejando, existe uma sociedade brasileira de cefaleia, que já existe há 45 anos, convido os médicos a participar, a gente teve um congresso agora recentemente, mas o diagnóstico é clínico. Obviamente, fez uma hemiplégica, o que a gente vai fazer? Excluir uma doença cerebrovascular, então a gente vai fazer exame de imagem, tá? Então a gente exclui doenças de maior gravidade, de maior urgência, e aí com critério clínico, então o tipo de dor, a localização, a intensidade, a duração, fatores que desencadeiam, fatores que melhoram, se tem ou não tem aura, então isso é um critério clínico. E a partir do diagnóstico, doutor, quais que são as formas de tratamento ali? Como que ela funciona? Bom, primeiro que o tratamento sempre deve ser multidisciplinar, tá? Então, a identificação dos gatilhos faz com que a gente busque minimizar. Então, por exemplo, se está fazendo um gatilho de disfunção temporomandibular, vai tratar junto do dentista. Se está fazendo um distúrbio do sono, a gente vai tratar o sono. Mas existem medicações preventivas, daí o médico vai escolher quais dessas medicações que a gente vai utilizar conforme o perfil clínico do paciente. Hoje em dia, a indústria está trabalhando muito com uma medicação que inibe o fator inflamatório. Então, um dos principais fatores inflamatórios é o CGRP. Então, agora a gente está tendo medicação exclusiva para prevenir e abortar a crise. No geral, a gente utiliza medicações de outras classes, seja um antiarrítmico, seja um anticonvulsivante, até um antidepressivo, mas na dosagem para enxaqueca. O doutor tem pergunta ali, ó. Vamos lá. Tem enxaqueca quando como chocolate, ataca, mas quando tomando café. O que pode estar relacionado? Quem mandou a pergunta foi a Aline de Toledo. Aline, obrigada aí pela pergunta. Até a gente estava debatendo sobre isso agora ali também, que são algumas coisas que você acaba comendo ali também, mas não é bem isso também, né, doutor? Isso ainda... Ele dá à vontade. Dá. Aline, obrigado pela pergunta, tá? Primeiro, a gente precisa ver se está na fase prodrômica, ou seja, antes da crise, o seu organismo vai aumentar o desejo por certos grupos alimentares, no caso, o chocolate. E o café ali também. Isso. O café tem um detalhe muito importante. O café, ele relaxa um esfíncter fisiológico que tem ali na passagem do esôfago para o estômago. Ou seja, depois das 2 da tarde eu tiro o café dos meus pacientes. Aumenta a doença do refluxo gastroesofágico, que não é a pirose, aquele sintoma de queimação. E esse refluxo pode ser um gatilho para desencadear a crise de dor de cabeça. O que a gente orienta? A gente não vai entrar na questão se o chocolate é ou não é, porque isso está sendo debatido. Aquilo que te faz mal, evita pelo menos 3 meses, até você sair do período de cronicidade. Doutor, e assim, o paciente com enxaqueca, o que ele pode fazer para diminuir as crises? Tem alguma coisa que ele pode fazer? Porque às vezes sabe quem tem como se for, tem que ficar no quarto escuro, não gosta de claridade, tudo incomoda. Tem alguma coisa que ele pode fazer para ajudar?
Sim, a princípio são medidas gerais, né? Medidas de saúde. Então, assim, a gente sabe que durante a prática de atividade física pode desencadear a crise, mas a atividade física, ela previne. Um sono com qualidade. O que é dormir bem, Mauro? Dormir bem, eu durmo 8 horas, eu durmo demais. Não é isso. É acordar disposto. Então, você tem que regularizar o seu sono. Uma dieta balanceada. Eu falo que a gente tem que ser chique o tempo todo. O primeiro prato de salada, o segundo de comida, o terceiro de sobremesa. Então, cuidados regulares, gerais. Manter colesterol, manter triglicéridos nos níveis aceitáveis, cuidar do açúcar, dormir bem, a atividade física. Essas são as melhores opções que a gente tem de tratamento associado ao tratamento medicamentoso. Mas, doutor, e assim já o contrário, o que pode prejudicar e aumentar as crises? Então a falta de exercício, Isso. Não dormir direito, o que pode É deixar... esse nosso dia a dia. E quando a gente está com o paciente, eu sei que é muito difícil falar para ele, para de fazer isso, porque eu não consigo também ter esse entendimento, porque eu sei o quanto é corrido, né? O que a gente orienta, os primeiros 3 meses, vamos sair de crônico e voltar para ser um paciente agudo. Aí a gente usa a medicação abortiva e evitando o uso excessivo de analgésico. Então, algo que é muito importante, mas muito, né? Falar para a Aline também, é evitar o uso de analgésico. O uso de analgésico com uma certa frequência faz com que seu organismo, de um certo modo, se acostume com a dor e aí você tem necessidade de estar tomando um analgésico com frequência. Procure um médico, tá? Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes você faz o diagnóstico, porque, eu estou com enxaqueca. Primeiro, será que a enxaqueca tem as 5 fases? Pode ter só 2, só 3, mas esse é um diagnóstico clínico. Então não faça o autodiagnóstico e não tome o remédio por conta própria. Essa é a melhor forma já da gente prevenir algo que está impactando muito a sociedade. E uma coisa que é importante também, que muitas pessoas acabam confundindo, né, doutor? Por isso que é importante até nós reforçarmos aqui, que a dor de cabeça não é o mesmo que a enxaqueca, que é a diferença entre os dois, porque não é qualquer dor de cabeça que você vai ter, eu tô com dor de cabeça e enxaqueca. Não é isso, né, doutor? Não é isso. Enxaqueca é uma doença que pode cursar sem dor de cabeça. A gente brinca, né, que ela até tem dor de cabeça, mas aí a gente tem mais 199 cefaleias diferentes, dores de cabeça diferentes, que aí o médico, com conhecimento clínico, com exame clínico, vai detectar e vai te direcionar para o melhor tratamento. Tá vendo, gente? Então, tem diferença, vamos cuidar aí. Doutor, e que conselho que o senhor pode deixar, então, para melhorar a condição de vida e o bem-estar também, né, do paciente acometido pela enxaqueca? Bom, primeiro, levar a sério, né? A gente sabe que as pessoas, quando têm uma dor de cabeça, já procuram o médico rapidamente, pensando, né, em alguma lesão mais comum vascular, um tumoral ou mesmo meningite, né, que a gente chama de red flags. Mas assim, percebeu que está fazendo uso com uma certa frequência de analgésico por uma dor, seja ela uma cefaleia tensional no final do dia, ou com uma das dores, por exemplo, uma salvas, né, que é excruciante, que ela se repete, tem um ciclo bem estabelecido, está levando impacto, procure ajuda médica. Não conseguiu realizar um tratamento adequado, entra no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia e lá você vai encontrar um profissional à sua disposição. Então, e tem mais uma pergunta ali. Fica à vontade. Oi, boa tarde, doutora. Eu tenho enxaqueca quando eu me estresso. Fico 3 dias com medicações. A Miriam mandou essa pergunta pra gente. Será que é enxaqueca, doutora? Bom, 3 dias ali já pode se considerar uma enxaqueca? Pode, a gente precisa da localização, né? A gente precisa do tipo de dor, né? Então a gente precisa classificar. Primeiro, vai iniciar uma medicação preventiva, eu até estou vendo ali, né, que ela já até cita um tratamento. Então, primeiro, tem que passar no médico, estabelecer o diagnóstico, lembrando, a gente está falando de 200 dores de cabeça diferentes. E, às vezes, a gente tem um autodiagnóstico, porque é igual ao do meu vizinho, ou igual ao do meu filho. Por exemplo, a enxaqueca, ela tem uma herança genética, né? Então, 80%, né, de quem tem enxaqueca vai ter mais alguém na família. Então, tudo isso faz parte do pacote. Então, tem que ficar atento. Tem mais uma pergunta, doutor. Me disseram que tomar Pronolol
É muito bom. É verdade, doutora? É a Silvana que fez a pergunta. Não falou a cidade, mas obrigada aí pela pergunta também, Silvana. Obrigado, Silvana. Tá ótimo, Mauro. Tá ótimo. Adoro essa interação. Propanolol é uma excelente medicação, então a gente tem grupos de evidências científicas que a gente coloca como nível 1A em evidência. É uma droga boa, bonita, barata, disponível no SUS. Só que assim, não é você que vai comprar esse remédio ou pegar do vizinho. Ele é da classe dos beta-bloqueadores. Então, até mesmo o seu médico vai ter que investigar se você tem um ritmo cardíaco normal. Então, a gente pode ter um ritmo normal, mas sendo juncional, por exemplo, sem uma ondinha que tem no eletro lá. Por exemplo, eu tenho esse ritmo e surfava até quando eu morava em São Paulo, vida normal. Só que para mim é contraindicado o propanolol. Então, é tudo risco-benefício e toda a terapêutica tem que ser passada primeiro por um colega médico. Mas pode ser, pode ser. É isso aí, como nós falamos aqui, né? A gente se conhece, nós somos um reloginho, né? Teve alguma dor, procure o médico, vai investigar o que pode tomar, o que não pode. Então é importante a gente se conhecer e se cuidarmos. Doutor, gratidão, obrigado aí por dar essa aula pra gente nessa tarde. Que isso, eu que agradeço e obrigado ao público também, Mauro. Parabéns. É isso aí, obrigado para vocês de casa aí estarem interagindo com a gente.